Bem-vindos ao programa Business RS, o seu programa de negócios na TV. E muito obrigado por estarem sintonizados aqui conosco para uma conversa sempre especializada em negócios. O programa de hoje terá um formato diferente. Recebemos aqui Eduardo Hansen, Flávia Pessato, Ramon Pérez Luiz e Ana Paula Fucilini para falarmos da importância da regulamentação da profissão de coach e mentor no Brasil. O nosso papo irá de encontro à sugestão legislativa que propõe criminalizar o coach e que viralizou na internet. Para entendermos melhor sobre o que estamos falando, vamos ao quadro Entrando no Assunto. Há males que vêm para o bem, já diria a famosa frase que é clichê. É evidente que quando a proposta de criminalização do coach surgiu, foi uma surpresa e trouxe um sentimento de frustração para nós que dedicamos a vida a este propósito. Esta intenção e informação, junto com a sua proliferação nas redes sociais, acabou gerando uma crise grande de imagem para a classe. Mas da crise sempre surgem as oportunidades, principalmente pois com a desinformação a respeito do que o coach faz, se torna mais difícil alcançar outras pessoas com os benefícios dos métodos utilizados. Eu, por exemplo, quando há quase 10 anos atrás comecei a falar do coaching aqui no Rio Grande do Sul, era taxado de louco. Ouvia coisas como, o quê? Coaching? O que é isso? E aí está um grande aprendizado que repasso a todos os coaches sempre. Tenham paciência para explicar e demonstrar de fato o que um coach e um mentor fazem. Quando esta proposta de criminalização surgiu, a minha maior preocupação não era em relação aos que já conhecem os processos de coaching, sua importância. Esses sabem bem o que um coach sério e um mentor sério, dedicado e confiável são capazes de fazer. Minha preocupação era que, através da desinformação, a capacidade de mudar vidas e auxiliar no desenvolvimento humano, pessoal e social de cada pessoa se tornaria ainda mais difícil. Com a força da proposta de criminalização, nós coaches retomamos um longo debate que já vem há anos acompanhando nossos exercícios profissionais, a regulamentação da profissão de coach e mentor. Embora pareça quem propõe a regulamentação e a criminalização, no fim das contas desejam a mesma coisa, que ninguém seja enganado e tenha as condições de receber um bom serviço por isso. Hoje, em contraproposta, também há para futuramente ser analisada pelo Senado Federal uma sugestão legislativa que visa regulamentar a profissão de coach e mentor, trazendo mais segurança a quem serve e a quem procura o serviço. E é para isso que estamos aqui hoje, com 4 profissionais coaches renomados que fizeram do coaching a sua razão de viver e hoje mudam vidas e conectam pessoas através dessa ferramenta. Neste programa, iremos entender o que é e por que é importante regulamentar a profissão, o que isso significa em quem já exerce a profissão de coach e mentor. E por que criminalizar o coach e o mentor seria um enorme erro? Vem conosco falar de negócios. Olá, amigos do programa Business RS, tudo bem? Hoje estamos aqui num programa muito especial, diferente de tudo aquilo que vocês viram até o momento, um programa em forma de debate. Nós vamos trazer um assunto extremamente atual e da nossa alçada que tem a ver com a regulamentação ou criminalização do coaching e do mentoring em nosso país. Vem conosco falar de negócios. Quero começar então essa noite especial apresentando os nossos debatedores, Ramon Pérez Luiz, advogado, treinador comportamental e coach, Flávia Pessato, trainer em PNL, bailarina, empresária e também coach, Ana Paula Fucilini, advogada, coach, empresária serial e
O Hansen, meu amigo, empresário, coach, treinador comportamental, enfim. Nós queremos então começar essa noite falando sobre um assunto extremamente atual, que é a questão da regulamentação ou criminalização do coach. E aí eu vou pedir para os meus colegas aqui, coaches e advogados, se manifestarem para esclarecerem para você, num primeiro momento, o que é criminalizar ou o que é regulamentar alguma coisa. Ramon, por gentileza. Boa noite a todos, boa noite Ronald, boa noite aos colegas aqui. Registrar a primeira satisfação de poder vir aqui e tratar um assunto tão importante como esse que tem ganhado cada vez mais espaço nos veículos de comunicação, que é a questão de criminalizar ou regulamentar essa profissão do coach e de mentor também. Na faculdade que eu dou aula, Ronald, tem um professor que ele tem uma frase lá e eu sou muito partidário dessa frase. Ele disse assim, ó, no Brasil a legislação ela é curativa, ela não é preventiva. Na prática, no bom português, o que isso significa? Primeiro, eu tenho o evento social, primeiro eu tenho, se manifesta de uma certa maneira na sociedade, ao ponto de fazer um barulho tão grande que chega no Congresso Nacional e diz, bom, então nós temos que regulamentar essa determinada situação, essa determinado evento, aonde já vem acontecendo ele de fato na sociedade. O interessante, Ramon, e aí é o legal do debate, é que vai cair na mão de políticos para gerirem que não necessariamente conhecem as leis e também não conhecem nem o coaching nem o mentoring, né? Mas esse é o caminho que nós temos. Esse é o caminho que nós temos, mas eu quero chamar a atenção, tenho certeza que alguns devem se lembrar, os nossos telespectadores também, quando teve a grande discussão sobre as pesquisas em células-tronco. O que o Congresso fez? A comissão chamaram profissionais da área da saúde. Trago o exemplo do Drauzio Varela. O Drauzio Varela foi um que foi chamado. Perfeito. Por quê? Porque é uma pessoa técnica que tem a capacidade de dizer. O que nós esperamos, e aqui eu estou trazendo o meu mapa, como nós aprendemos no coaching, de que esse debate que vai acontecer lá no Congresso, ele não começou ainda, mas ele vai começar a movimentar, é que eles tenham também a sabedoria de poder chamar profissionais da área, pessoas que trabalham não só com o coach, mas com o desenvolvimento humano, para que o debate seja ampliado. Eu me recordo que na questão das células-tronco, houveram diversas audiências públicas promovidas pelo poder público para quê? Para que possam ser ouvidas. Não pode ser uma decisão unilateral o fato de você criminalizar, você proibir ou você regulamentar. Você tem que ouvir. Okay. Tem que haver essa ponderação. Perfeito. Ana, o que é criminalizar algo? Na verdade, no caso específico do coaching, a questão da criminalização seria no sentido de que as pessoas não têm um diploma válido para estar exercendo uma certa função. Então, querem atrelar isso a uma espécie de crime, como se fosse um crime, na verdade, né? E aí é interessante a gente observar realmente esse fato social que o Ramon se referiu, porque a gente tem bons exemplos nesse sentido. Eu trago aqui a questão dos contadores. Tenho uma informação de que em 1946 houve a primeira tentativa de regulamentação, na qual se criou o Conselho dos Contadores, porém a atividade propriamente dita só se tornou efetiva em 1983. Então há uma grande distância de tempo entre... Ou seja, nós estamos falando aí um hiato de 40 a 50 anos aproximadamente. Exatamente. E uma outra questão que é bastante relevante, nós temos algumas profissões que estão em plena atividade e que estão sendo discutidas a sua regulamentação, porém ainda não foram regulamentadas, como exemplo da área da TI, tá? Que desde 2007 nós temos uma discussão em torno disso e ainda não se regulamentou. Tá? E aí eu faço um parênteses para explicar uma questão bastante importante. Existe uma diferença entre ocupação e profissão. Nós temos as CBOs, né, que são os cadastros das profissões, exatamente, que tem algumas atividades que ainda não foram regulamentadas. Eu até me arrisco a dizer que grande maioria delas não foram regulamentadas, né? E aí eu vou trazer o exemplo do TI mais uma vez, mas vou trazer também o exemplo da pedagogia, que é algo bastante próprio, antigo, exatamente, e que ainda não tem uma regulamentação própria porque não há uma lei específica. Então todas essas ocupações, elas são regidas pela lei trabalhista. Mas não temos aí uma regulamentação própria, como exemplo da própria advocacia, que é o meu ramo de atividade, né? Então, quando tem lei específica,
regulamentação. Quando não tem lei específica, então a gente segue a CLT, né, as leis do trabalho. Perfeito. Nós vamos com certeza voltar nesse tópico, mas eu quero também trazer para o nosso público, muitos que vão nos assistir, talvez não conheçam ainda a conceituação do que é coaching, do que é mentoring, a diferença dos dois e, enfim, o que isso se diferencia também, por exemplo, da psicologia, né? Porque nós temos tido algumas citações na imprensa de uso inadequado do coaching e do mentoring relacionado com a questão da psicologia e nós queremos esclarecer tudo isso nesse debate. Então, eu gostaria de pedir que o Hansen trouxesse para nós, né, Hansen, o que é coaching, o que diferencia ele de outras metodologias, o que difere ele, por exemplo, do mentoring e da terapia? Boa noite, Ronald, boa noite a todos em casa, boa noite, colegas, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Nós que encaramos essa profissão de uma maneira tão séria, né, Ronald? E tão apaixonada. E tão né? apaixonada, Verdade, assim, que verdade. toda vez que nós passamos por alguma forma de mudança dentro dessa linha de trabalho, ela gera potencialidades muito fortes, tanto em pessoas quanto em empresas também, né? Então, a gente trabalha muito profissional. O que é o coaching, né? O coaching é um processo que desenvolve e potencializa pessoas através de ferramentas e de técnicas e usando alguma metodologia. E sempre baseada na teoria TCC, que é, digamos, uma parte da psicologia, e é onde a gente tem a nossa base de trabalho, que é a teoria cognitiva comportamental. Dentro disso, nós trazemos algumas ferramentas, nós usamos algumas técnicas, e isso acaba diferenciando, por exemplo, da própria terapia ou da própria questão do psicólogo também. Nós trabalhamos com uma visão de futuro, nós não retomamos lá no passado, né? Até porque para ter essa linha de trabalho exige um estudo muito maior, e aí sim o psicólogo entra de uma maneira única e bem pontual em cima do indivíduo para poder trazer alguma questão de trabalhar isso daí de uma forma mais, digamos assim, dentro de uma patologia, alguma coisa Perfeito. maior, né? Que não é o nossa expertise. E aí por isso que gera muito problema dentro dessas discussões que estão acontecendo agora. Eu quero te ajudar, até a Ana, na última live que ela fez aí na semana anterior, ela trouxe uma coisa que eu gosto muito de falar em sala de aula, que o coaching, sim, ele conhece o passado da pessoa para entender o presente e projetar o futuro, né? Mas de forma nenhuma ele trabalha em relações a patologias, a traumas, a problemas relacionados ao passado. Não que o psicólogo não possa também trabalhar com questões de futuro, né? Mas o nosso foco, enquanto profissionais dessa área, é realmente trabalhar com o que nós chamamos de ponto B. E aí eu queria a ajuda da Flávia no sentido assim, o Hansen pontuou muito bem o que é o coaching, qual a diferença dele para o mentoring, né? E como é que tu enxerga os benefícios do coaching? Tu pode falar, inclusive, o teu case. Isso, eu até ia dar uma parte para o Eduardo ali, o que muitos psicólogos hoje estão fazendo coaching. Muitos. Eu praticamente, em todas as turmas, eu tenho pelo menos um ou eu dois. tenho pelo menos Eu um ia ou dois perguntar psicólogos. isso. E casualmente, na minha condição, por eu ser professora também de jovens especiais, a maioria dos psicólogos e psicopedagogos estão entrando na área de coaching, por um motivo muito simples, né? Que a gente diz, o que é? Nós não tratamos de passado, nós não tem traumas aqui, nós partimos, o que o coaching é veloz. E nós estamos mostrando isso com resultados que nós temos. Ou seja, eu trabalho daqui para frente. Claro, é futuro. Quantas vezes nós queremos... Eu sou uma experiência, Ronald, se tu me permite dizer, Claro. o que? Cheguei no coach com toda essa formação, querendo trabalhar algo muito simples. E que o coach, o que ele fez? Ele deu um norte. Né? Ele fez resultado, velocidade para isso. E o mentor? Poxa, o que o mentor faz conosco? Ele já sabe, falando de uma linguagem muito simples, ele já tem o caminho. Então ele me leva, ele gosta de uma palavra, bagagem, já a experiência, tem, ele né? tem o atalho, né? Perfeito. Ele presenciou, ele degustou tudo aquilo Ele e viveu, está me colocando, viveu a sua experiência. Então, como que a gente pode achar que isso não tenha resultado?
como que nós não podemos ser a favor dessa regulamentação, que nós vivemos disso. E quando nós chegávamos aqui, eu comentei com o Hansen também, que existem algumas coisas de vídeos que estão por aí, até de uma forma muito desrespeitosa, mas eu como coach, eu penso assim, isso é bom que venha. Por quê? Porque talvez nós, se não tivéssemos dado toda essa repercussão que deu negativa, e vamos combinar aqui que o nosso foco para o negativo é bastante grande. Do ser humano muito mais aguçado, todo, né? Como um todo, né? Infelizmente. Infelizmente, e isso dá audiência, nós estamos aqui num contraponto, dizer, gente, isso foi bom para nós. Com E eu, certeza eu, isso é bom, né? Isso é eu quero bom. aproveitar o gancho da Flávia, e aí já vou passar a bola também para a Ana e para o Ramon, dizendo o seguinte, que aqui o clichê de que a males que vem para o bem se aplica totalmente, né? Totalmente. E pessoal, né? Porque eu acredito que o fato de o cidadão sergipano lá que cadastrou a ideia legislativa da criminalização, Sim. é óbvio que ele provavelmente teve uma experiência ruim, né, com algum profissional da área do coaching, que, diga-se de passagem, existem bons e maus profissionais em qualquer área Qualquer do profissão. conhecimento, e ele trouxe à tona essa discussão, e é por isso Sim. que nós estamos aqui hoje. Verdade. Sabe, Ronald, fazendo Verdade. uma parte, quando eu estava vindo para cá, eu também estava pensando sobre isso, né? A medicina é um dado que nos chamou a atenção, que ela foi regulamentada só em 57, apesar de ser uma profissão conhecida desde o momento... Desde o Brasil mundo Império ou Exatamente. antes, né? Exatamente. Quer dizer, nós temos aí sempre... Quando os índios, antes de Cabral chegar, tinha o curandeiro, Exatamente. que ocupava a Mas função de um veja médico. só, agora médico. recentemente nós tivemos aí uma notícia a respeito de um médico que trabalhava com cirurgia plástica e que acabou criando uma clínica improvisada na sua residência e gerou... É o senhor Bumbum aquele, Isso, não é? exatamente. É, ele mesmo. Que lesou várias mulheres e, inclusive, ocasionou a morte de algumas, né? Então, uma profissão como a medicina Se está tem, né? sujeito a esse tipo de situação. Que mundialmente falando é uma das mais antigas, se Exatamente. não a Sim. mais antiga em Isso, termos de sim. profissão. O que eu vejo, Ronald, disso eu quero chamar a atenção do telespectador, é que não se deixe levar pelo fato da desinformação. Porque isso é o que eu vejo. Eu digo, o Ronald sabe, os colegas aqui sabem, o meu case também, junto ao coaching, eu ressignifiquei totalmente. Não a questão de achar que ele tinha que ser criminalizado, mas a minha descrença quanto ao fato de ele se dava certo ou não. E eu, assim como outros, sou também um exemplo de alguém que foi realmente transformado completamente em razão do coaching, do desenvolvimento humano. Mas a grande maioria das pessoas, e isso eu tenho sido muitas vezes abordado, tu não deu certo em alguma profissão, você vai fazer coaching então, né? E associam de uma maneira muito errada o fato de linkar ele com a terapia. Eu quero pegar o teu gancho, Ramon, e passar a bola pro Hansen e pra Flavinha, que está se coçando aqui do meu lado, Não, né? eu preciso falar No sentido de que todos nós, antes de nos tornarmos coaches, nós tínhamos nossas profissões e já éramos bem-sucedidos. Sim. Né? Então, Hansen, gostaria que você e a Flávia falassem um pouquinho sobre isso. Nesse contexto hoje que o mercado vem se projetando e que as coisas vêm acontecendo, o ensino por competências ele vem sendo muito mais vinculado a habilidades pessoais, a conhecimentos adquiridos, a atitudes que o indivíduo vem tendo, e dentro do coaching, dentro do processo que nós falamos antes, tu acaba potencializando essas habilidades. E por isso que dentro das empresas, como o Ramon mesmo trouxe ali, acabam, olha, tu não está conseguindo aqui, vai fazer um processo de coaching. Porque dentro disso a gente trabalha nossos valores. Muitas vezes, muitos de nós não conhecemos nossos valores. As crenças. As crenças. Claro. Isso é a base, que eu chamo de base forte hoje, para que um profissional consiga se projetar e consiga trabalhar, sim, seus pontos fortes, seus Sem pontos dúvida. fracos, e consiga se desenvolver. Tudo vem se desenvolvendo. Nosso celular não é mais o mesmo. O nosso formato de comunicação, como nós falamos antes, né? Claro. O jornalismo É outro. não é mais o mesmo, e uma série de outras profissões. É claro que existe o profissional positivo, digamos assim, e o profissional que não é tão,
positivo, para nós não usarmos algum outro termo aqui no teu Pejorativo. programa, né? Pejorativo. E uma coisa que nós também não gostamos, nós acreditamos hoje que essas competências elas podem ser trabalhadas, que tu pode agregar um novo conhecimento com aquilo que tu já tem, Claro. e começar a viver um novo formato, como o Ramon, como as meninas aqui também estão dizendo que foram transformadas. Eu passei por isso também. Eu era um gestor comercial, que na época um coach me ajudou muito, e depois disso eu vi o quanto que essa metodologia era forte e comecei a fazer minhas formações na SGC, na Sim. turma 26, e logo depois eu acabei trabalhando No somente com isso desde 2013. Ou seja, isso que vem acontecendo, a criminalização, ela só nos auxilia, porque esse cidadão lá do Sergipe, ele passou por algum processo que não foi legal. Esse profissional, ele provavelmente não vai ter uma boa desenvoltura no mercado, ele vai ser escanteado, vai ser mais fácil dizer para ele que não funcionou, que ele não teve, né, qualidade, e assim a gente vai ir gerando novos profissionais como a gente vem gerando lá na SGC, por exemplo, né, Ronald? Claro. Flavinha, eu sei que tu tá louca para falar. Tem que Nós esperar. vamos para um rápido intervalo comercial, lembrando que o programa Business RS hoje debate tem o patrocínio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais de coaching desde 2016 e treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Voltamos já já. Chegou a hora da missão número 100. Mais de 2.000 coaches formados com esses diferenciais. 90% da turma é feita por indicações. Líder em formações presenciais no Rio Grande do Sul desde 2016. Turmas com no máximo 25 participantes. Especial Turma 100. Caxias do Sul, Cruz Alta, Santa Maria e Porto Alegre. Siga a SGC nas redes sociais. Ligue para 51999357753 e até lá. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar. 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, totalmente especial, um debate aqui aberto e franco, envolvendo o projeto de regulamentação ou criminalização do coaching, ou ambos, que está no Senado. Para esclarecer para você que está assistindo o nosso programa a partir desse momento, nós tivemos aí no mês passado um cidadão sergipano que se cadastrou no portal do Senado uma ideia legislativa sobre a criminalização do coaching, com a ideia de procurar impedir que coaches com baixa capacitação, com baixa qualificação, sirvam como profissionais no mercado. Em contrapartida, eu, Ronald, né, vocês sabem, me acompanham aqui, eu trabalho na área de desenvolvimento humano, sou empresário justamente da área de coaching e mentoring. Usei o mesmo expediente desse cidadão sergipano e cadastrei uma ideia legislativa no mesmo portal do Senado no sentido contrário, ou seja, no sentido da regulamentação da profissão de coach e mentor no Brasil. E nós estamos, obviamente, fazendo esse debate para ver de que lado as coisas ficam e esclarecer o nosso público, porque nós entendemos que esse debate ele é necessário para qualificar e elevar o nível da discussão dessas profissões no Brasil. E aí agora, né, antes do nosso intervalo, a Flavinha aqui, nossa querida convidada, estava se coçando para falar, eu vou passar a palavra para ela. Não, eu estava ouvindo o Hansen falar, né? E eu ia citar algo que na minha leitura é de extrema relevância. Quando surgem as formações, por exemplo, para esses processos de coaching, qual é, vamos denominar assim, fiscalização que tem para isso? Ou seja, tem pessoas, né, e eu não posso chamar de colegas, porque daí não é o nosso caso, que escolhemos uma formação séria, né, enfim, que fez essa transformação na vida de cada um de nós. Ou seja, eu faço um curso de um final de semana,
de sexta a domingo, recebo já meu certificado e aí vou abrir um instituto de desenvolvimento humano, eu vou abrir uma escola de coach. E aí, como fica? Aquelas pessoas que não têm base nenhuma para eleger o seu curso, fazem aquele curso, saem e vão trabalhar como E pontuando, coach. né, Flávia, que nós estamos lidando com seres humanos. Total. Nós estamos lidando total. com vidas. Eu costumo falar em sala de aula que nós podemos tanto levantar a vida de um ser humano, Total. como derrubar ele. Exatamente. Total, total. Inclusive, nos primeiros momentos da formação, tu nos traz a questão do juramento, né? A gente se compromete com a profissão Sim. que a gente... E existe né? uma ética, né? Exatamente. Existe um Ana? código de conduta, Sem existe um dúvida. código de ética Sem que dúvida. todos nós coaches Claro. seguimos, né? E essa experiência desse fato que estava falando, desse senhor sergipano, é lógico que teve uma experiência, mas vamos trazer também que, vamos ver o lado positivo, existiu um fato ali para que chegássemos nisso de... Nossa, a gente brinca, né? Chuta uma moita, sai 500 mil coaches. E aí o que foi? Um coach de recuperação de DNA, de não sei mais o que trouxe isso para nós? E aí cabe, né, a nós, o ônus, chegar e dizer, nós temos um trabalho sério. Nos formamos numa escola séria. Né? Perfeito. Isso. Ramon, eu quero aproveitar isso. Nós falávamos aqui nos bastidores que existem pessoas que estão a favor da criminalização, outras contra, outras a favor da regulamentação, outras contra. Eu gostaria de abordar nesse momento aquelas pessoas ou entidades que não são a favor da regulamentação. O que, na tua opinião, essas entidades ou essas pessoas, elas não veem com bons olhos uma regulamentação de uma profissão? Na verdade, o que acontece, né? Tem uma máxima que a gente passa na faculdade de Direito, a gente escuta muito, é que lei a gente não discute, a lei a gente cumpre. Se houver uma regulamentação da profissão do coach e também do mentor, vai estar na letra da lei exatamente o que eu posso e o que eu não posso, quais são os requisitos que eu tenho que ter. Os mínimos, né? Mínimos. Requisitos mínimos para cumprir uma carga horária. E as limitações também da atividade, exatamente. né? E aí o que acontece? Uma coisa que eu vejo, quais são as escolas no Brasil, o que elas têm que ter para que... Os critérios. Os critérios para que aquela pessoa que saiu dali saia formada um profissional coach. Então, o que eu vejo, Ronald, quando tu traz essa pergunta, essas pessoas elas não querem ficar justamente engessadas. Então, se a pessoa não realiza um trabalho, e aqui me permite dizer isso, se ela não realiza um trabalho sério, ela não tem interesse em ser regulamentada. Claro que não. Por quê? Porque eu vou continuar ganhando, eu faço um curso de final de semana, tu mesmo dividisse com nós uma situação, se eu não me engano foi aqui do Rio Grande do Sul, de que tu entrava na sexta e saía no domingo formado coach. Né? Então, o que eu vejo é a questão assim, ó, se você faz um trabalho sério, se você faz um trabalho voltado para as pessoas, para transformar a vida das pessoas, não tem motivo pelo qual você não quiser. Eu diria, Ramon, só para te ajudar, que inclusive aquelas entidades que são sérias, muitas não têm interesse porque vai ter um órgão regulador e aí elas não podem fazer as coisas ao seu bel prazer, não é verdade? Exatamente, aí entra essa questão também, daqui a pouco a questão mercantil não vai ter um retorno tão grande como já tem hoje, isso também é uma realidade, né? Mas o dado que eu trago, e isso é uma coisa que tu traz muito para nós em sala de aula, a questão de que é a profissão que mais cresce no Brasil e no mundo. E no mundo. E no mundo. E isso é um dado, é um fato. É um fato. Vou aproveitar o gancho de ambos, tanto da Flávia quanto do Ramon. Tem uma questão também que é bastante relevante. Os cursos, hoje em dia, eles estão meio que seccionando o mercado. Ao invés de proporcionar uma união da categoria, nós vemos casos em que pessoas que fizeram uma formação inicial em outra instituição não podem seguir outra formação dentro de uma escola diversa. O que é um absurdo, na minha concepção. Né? Então, essa questão que nós estamos trazendo aqui também é um chamamento para que os coaches se unam. Né? Não é o momento da gente levantar bandeiras e ego, nem nada do gênero. É o momento de realmente nós entendermos que o que está em xeque é a credibilidade de uma profissão em plena ascensão e, com isso, um movimento de união da categoria toma força. Domingo que vem, a continuação desse que foi um debate único
e exclusivo no Brasil. Vem conosco falar de negócios.